Fala galera, tudo jóia? Então, estamos aqui hoje para mais uma aula, né, de física com um conceito novo que é bem tranquilo, né? A gente sabe que a gente já aprendeu o movimento uniforme, já aprendeu o movimento uniformemente variado, já aprendemos movimentos verticais no vácuo, lançamentos, né? E hoje a gente vai trazer aqui para vocês um tipo novo de movimento que é o movimento circular uniforme. O que seria um movimento circular? É aquele movimento que na sua trajetória descreve um círculo, né? Um corpo que está girando, um carro fazendo uma curva, certo? Então qualquer corpo, o elétron em volta do núcleo atômico, né? Qualquer corpo que está girando, né? Que faça uma curva, ele está realizando um movimento circular. Então a trajetória de um movimento circular é uma curva, certo? Como é um círculo, toda trajetória vai ter um raio, e esse elemento raio é fundamental nessa nossa matéria agora, porque ele vai envolver todas as grandezas. Antes nós estávamos estudando apenas grandezas escalares, né? Agora nós vamos começar a ver grandezas angulares. Por que grandezas angulares? Porque no movimento circular, né, esse corpo forma um círculo, né, e lá dentro dele vai estar descrevendo uma variação de ângulo. Porque um corpo, quando gira um círculo completo, ele forma um ângulo de 360 graus, a gente já viu isso. Então, além de grandezas escalares aqui na superfície, nós vamos ter grandezas angulares aqui interno ao círculo, né? Então, nós vamos trabalhar com duas grandezas, as escalares, que nós já trabalhávamos antes, que é qual? Espaço, velocidade e aceleração, continua com o mesmo símbolo para espaço S, para velocidade V e para aceleração o A, certo? E agora nós vamos trabalhar com grandezas angulares. Espaço angular, velocidade angular e aceleração angular. São as mesmas grandezas, só que agora angulares. Então vai ter outra letra. Nós vamos trabalhar com as letras gregas. O espaço angular é o φ, a velocidade angular é o ômega e a aceleração angular é o gama. Se estiver muito pequeno, eu vou colocar em anexo esses cartazes, né, aí na sala virtual para vocês abrirem e acompanhar, tá ok? E tem uma relação de um com o outro. Tá aqui, ó, a equação que relaciona a grandeza escalar com grandeza angular. O S, certo, que é o espaço escalar, é igual a φ vezes o raio. Então, esse raio da trajetória é o que vai relacionar as duas grandezas. V de velocidade escalar é igual a ômega vezes o raio, que é a velocidade angular vezes o raio. E a aceleração A, que é a aceleração escalar, é igual a gama vezes o raio. Então, se vocês observarem, as grandezas escalares são as suas respectivas grandezas angulares vezes o raio. São as três primeiras equações aqui do movimento circular, tá ok? Mas o porquê, Júnior, que um corpo consegue fazer esse movimento circular sem sair para a trajetória? Como que um carro consegue fazer uma curva sem ir reto e peitar, por exemplo, no poste? Certo? Porque tem grandezas envolvendo aquele corpo. Aqui eu coloquei um corpo girando e coloquei para vocês observarem três vetores de aceleração. Eu tenho a aceleração aqui, ó, que é aquela que a gente estudava, chamada aceleração tangencial, que é aquela aceleração das equações do movimento variado, certo? Vovô e vovó ainda tentam, equação de Torricelli. Eu tenho uma aceleração aqui puxando para o centro. Essa aceleração que puxa para o centro, certo? É chamada de aceleração centrípeta, tá ok? Aqui, ó, tá escrito aceleração tangencial, mas não é aceleração tangencial. É aceleração centrípeta. Tá? A aceleração centrípeta, ACP, é V ao quadrado sobre o raio. Tá? Vou escrever o nome aqui, ó. Centrípeta. Certo? Então a aceleração centrípeta é a que puxa para o centro. É só pensar no nome, certo? Aceleração centrípeta puxando para o centro. E a resultante, que é o que faz o corpo girar, é a aceleração resultante. Se você observar, é a resultante da tangencial com a aceleração centrípeta, tá ok? E aqui, para a gente calcular, basta lembrar da aceleração centrípeta, que é a mais importante, que é essa equação aqui, ó. A aceleração centrípeta, ACP, é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. Aqui eu rasurei porque estava tangencial, mas não é. Aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre o raio, tá ok? A velocidade que esse corpo está girando, como é V, é uma velocidade escalar. E o raio da trajetória, tá ok? Então essas são as grandezas que nós vamos estudar hoje. No movimento circular, a gente também tem mais duas grandezas extremamente importantes para a gente estudar, tá? Que é o período e a frequência desse movimento circular. O que seria isso? Quando fala período, do que você lembra? Tempo.
certo? Se o corpo está no movimento circular, ele não está girando, então o período é o tempo para ele completar uma volta, então a quantidade de tempo que demorou para ele dar uma volta. E frequência, pensa na palavra frequência. Se eu perguntar para vocês, qual que é a frequência semanal que vocês vão na escola? 5 vezes, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, frequência é a quantidade de vezes que você faz algo. O corpo não está girando, então a frequência no movimento circular é a quantidade de voltas que aquele corpo vai fazer, seja dentro de um segundo ou seja dentro de um minuto. Por isso que tem duas unidades de medida, RPM e Hertz. O RPM é a rotações por minuto, quantidade de voltas que ele dá em um minuto. E o Hertz é do sistema internacional, é a mesma coisa que rotações por segundo, é a quantidade de voltas que ele dá em um segundo. Então, o sistema internacional, Hz de Hertz, tá? Então, se tiver em RPM, nós vamos ter que transformar. Como? De RPM para Hertz, divide por 60, porque um minuto são 60 segundos. E de Hertz para RPM, você multiplica por 60, tá ok? Aqui eu tenho a equação do período e da frequência. T, observa que eu coloquei T maiúsculo de período, porque período é um tipo de tempo, mas para não confundir com o tempo que a gente estava estudando antes, certo? Aqui eu coloquei T maiúsculo. T de período é igual a 1 sobre F, esse F é a frequência, então o período é o inverso da frequência, tá ok? Aqui para acabar nós trouxemos mais 4 equações. Relações entre velocidades, por que velocidades no plural? Porque tem duas, a escalar e a angular, tá ok? A escalar linear e a angular. Então, relações entre velocidades com período e frequência, tá? Então, de cá eu tenho as duas equações de velocidade linear e de cá eu tenho duas equações de velocidade angular, uma com período, outra com frequência. V é igual a 2π vezes R vezes F, certo? V é a velocidade linear, π é a letra grega na matemática, vocês já conhecem, vale 3,14. R é o raio, certo? Que tem que estar em metros. E F é quem? A frequência que tem que estar em hertz, tá ok? Ou V, que é a velocidade linear, é 2πr sobre t, onde R é o raio e t é o período. Ou ômega, que é a velocidade angular, é 2πf, é só multiplicar 2π pela frequência, ou ômega é 2π sobre t, onde t é o período, tá ok? Júnior, e esse π? Eu vou ter que colocar o valor ou eu deixo π, 3π? Depende do exercício. Se no exercício pedir para que você colocar o π igual a 3,14, coloca o valor 3,14. Se pedir o π igual a 3, coloca o π igual a 3. Se não pedir, deixa o valor de π, na hora que você multiplicar fica normal. Por exemplo, 2 vezes π, 2π, deixa o valor de π, tá ok? A matéria ainda não acabou. Na próxima aula eu vou trazer um restante da videoaula de transmissão de movimento circular, tá ok? Para não ficar muito grande, cheio de equações, então a gente vai fazer um pouquinho por partes. Hoje ainda vou colocar uns exercícios com essas relações aqui para vocês ir treinando as equações e qualquer dúvida eu estou no ambiente virtual para esclarecer, tá ok?